Olá pessoal, muito bom dia. Sejam bem-vindos aqui à primeira aula que a gente vai ter aqui no nosso grupo de astronomia, Skylight Astronomics. Essa aula aqui vai ser uma aula mais voltada para o pessoal que está interessado em prestar a Olimpíada Brasileira de Astronomia, né, a OBA, no nível 4, né, a prova de nível médio. Mas também vale para qualquer um que esteja interessado aí no assunto. Essa aula em particular, a gente vai falar um pouquinho sobre magnitudes estelares. Vamos lá? Então, começando aqui, as escalas de magnitude elas foram primeiro inventadas, né, desenvolvidas lá na Grécia Antiga por um sujeito chamado de Hiparcos, né, da cidade de Niceia, por volta aí do século II a.C. E ele era um filósofo, né, da antiguidade, se interessava bastante por astronomia, e ele foi a primeira pessoa que fez um catálogo realmente de estrelas, inclusive que a gente usa até hoje, né? E nesse catálogo ele classificou as estrelas com base no brilho que elas exibem, né? E daí ele inventou essa escala de magnitude das estrelas, obviamente que ele enxergava a olho nu, né? Na época não tinha como ser de outro jeito. Então, a escala que ele inventou foi essa daqui. Para classificar as estrelas, ele bolou essa sequência aqui de numerinhos, né, que estão relacionadas aí à ordem com que as estrelas vão aparecendo no céu à medida que vai anoitecendo, né? À medida que a noite vai surgindo, as estrelas vão aparecendo. Então, as primeiras estrelas que aparecem no céu, né, ao longo do entardecer, do anoitecer, as primeiras estrelas ele chamou que eram estrelas de magnitude 1, né? As segundas estrelas magnitude 2 e assim por diante até as últimas estrelas que apareciam no céu, né? Quando o céu estava totalmente já escuro, ele chamou essas estrelas de magnitude 6, tá? Uma coisa bastante importante que a gente tem que prestar atenção aqui é que essa escala de magnitude do Hiparcos, ela é uma escala invertida em relação ao brilho, né? Então, o número da magnitude está crescendo aqui para a direita, né? Mas o brilho ele vai diminuir aqui para a direita. Então, o que significa? Que quanto maior for o número da magnitude de uma estrela, menos brilhante ela vai ser, né? Quanto menor o número da magnitude, mais brilhante. E por que isso? Né? Porque, obviamente, à medida que vai anoitecendo, as primeiras estrelas que vão surgindo são as estrelas mais brilhantes mesmo, né? Aquelas que têm um brilho maior, elas são menos ofuscadas, vamos dizer assim, pela luz do dia, né? À medida que o dia vai indo embora. Então foi isso que ele inventou, essa escala que ele usou. Vamos dar uma olhadinha aqui no estelário, né? Talvez fique um pouco mais visível isso. Bom, pessoal, aqui a gente está com o Stellarium aberto, né? Estou com o programa Stellarium aberto. Vamos tentar simular aí qual que é a ideia do Hiparcos. Eu estou colocando aqui a linha do horizonte, né? O Sol está se pondo aqui às 5 da tarde. Vamos acelerar um pouquinho o relógio para mostrar aqui para vocês, né? Estou acelerando a passagem do tempo, né? À medida que o tempo vai passando, acelerar um pouquinho mais. Isso. À medida que o tempo vai passando, o Sol vai se pondo, né? Vai diminuindo aqui a sua altura até ultrapassar a linha do horizonte. E à medida que ele vai se pondo, começam a surgir os primeiros pontinhos de luz. Isso daqui é um planeta ainda, né? Mas ó, já começam a aparecer as primeiras estrelas aqui, né? E depois, à medida que o Sol vai se pondo, vão surgindo as outras, as demais. Então, as primeiras estrelas que surgem nesse caso são as estrelas mais brilhantes, obviamente, e como são as primeiras, é que ele disse que são as estrelas de magnitude 1 e 2, depois a de 3 e assim por diante, até as estrelas de magnitude 6, que no caso seriam para ele as mais apagadas, né? As menos brilhantes no caso. Ok? Então, vamos voltar para lá. Bom, então assim, essa escala que o Hiparcos bolou, né, vamos dizer assim, ela é uma escala intuitiva, visual, né? Não dá para a gente medir nada com ela, mas ela foi sendo desenvolvida ao longo do tempo, né? À medida que a astronomia foi se sofisticando,
E a gente tem hoje, né, uma escala, uma definição moderna de magnitude, né? Ela foi primeiro elaborada por um sujeito chamado Pogson, em 1856, e foi aprimorada a partir daí, né? Então a definição moderna de magnitude que a gente tem, ela vai envolver duas coisas. Primeiro, que a gente vai ter que preservar a importância histórica do catálogo de Hipparcos, né? Então a gente vai seguir a mesma filosofia que ele seguiu para elaborar essa classificação, né? Só que a gente vai relacionar as escalas de magnitude agora também com grandezas físicas, que agora a gente tem equipamentos, tem tecnologia para medir, né? Então a gente vai relacionar as magnitudes com grandezas físicas mensuráveis. E quais grandezas são essas? São essas daqui, ó. Então a gente vai relacionar a magnitude com distância, que é distância da estrela, no caso, né, propriamente dita, e duas outras grandezas que estão intimamente relacionadas e, assim, pela palavra, né, pelo português, vamos dizer assim, pode até ser a mesma coisa, mas não são, né? Na física, na astronomia, brilho e luminosidade são grandezas diferentes, a gente vai ver o porquê. Vamos lá? Começar a falar um pouquinho da luminosidade. Então, luminosidade a gente vai definir como sendo a quantidade de energia emitida pela estrela por unidade de tempo. Tá? Então, é quanto de luz, quanto de energia essa estrela está emitindo por unidade de tempo. Então, se é uma medida de energia por unidade de tempo, então eu vou medir essa quantidade em watts, né? Então, a luminosidade ela é medida em watts. E também vai depender, é uma grandeza física que vai depender do raio da estrela, do tamanho que essa estrela tem e também da temperatura superficial. Intuitivamente, quanto maior for a estrela, maior vai ser a sua luminosidade. Quanto menor for a estrela, menor a luminosidade. Tá? E a temperatura, a mesma coisa. Quanto mais quente for a temperatura superficial da estrela, obviamente que é maior quantidade de energia que ela emite. Quanto menor a temperatura, menor a quantidade que ela emite. Certo? Então, intuitivamente, a gente sabe que essas duas coisas estão envolvidas aqui na determinação da luminosidade. Como que a gente calcula? Como que a gente quantifica isso? Né? A gente vai usar uma formulinha aqui, que é derivada da física quântica, né? A gente usando, né, os conceitos da física quântica, a gente consegue chegar nessa fórmula e que a gente tem a luminosidade sendo igual a um valor constante, 4π, é um número, né? E esse sigma aqui é um sigma que tem esse valor, né? Uma grandeza física que tem esse valor aqui, tá? Mas isso daqui é uma constante, é um número que vai multiplicar as outras duas grandezas que estão aqui relacionadas. O raio da estrela, esse R maiúsculo, o raio da estrela ao quadrado, vezes a temperatura superficial dessa estrela elevada à quarta potência. Tá? Então essa daqui é uma formulinha que a gente vai usar para calcular a luminosidade de uma estrela em função do seu raio e da sua temperatura. Essa expressão ela é chamada de lei de Stefan Boltzmann. Né? Vamos dar um exemplo aqui, né? Só para a gente ter. Qual seria a luminosidade, em razões de luminosidade solares, de uma estrela 2 vezes maior do que o Sol, um raio 2 vezes maior, e com a metade da sua temperatura superficial? Então a gente tem esses valores aqui, né? Então nós temos a equaçãozinha, né? A lei de Stefan Boltzmann, temos esse número aqui, temos o raio e a temperatura. Em função da luminosidade solar, significa que eu vou dividir aqui pelo valor da luminosidade do Sol mesmo, né? Esse símbolozinho aqui, esse círculo com um ponto no meio, representa coisas relacionadas ao Sol nesse caso. Então eu vou fazer em relação à luminosidade solar, eu coloco a fórmula da luminosidade da estrela aqui com a fórmula da luminosidade solar aqui embaixo, né? Aqui eu sei que o raio da estrela é 2 vezes o raio do Sol, então eu coloco esse valor aqui no meio. E eu sei que a temperatura da estrela é metade, né? Metade da temperatura superficial do Sol. Coloco aqui também. Isso daqui é número, cancela, corto, né? Corto, aqui me sobra isso daqui, corto raio solar, não precisa, temperatura solar não precisa, eu fico só com esses valores, né? Então 2 elevado ao quadrado, 4, e meio elevado à quarta potência, 1/16, né? Se eu fizer essa conta, fica 1/4.
Então a luminosidade dessa estrela é 1/4 da luminosidade solar. Ou, né, se você preferir, o Sol ele é 4 vezes mais luminoso do que essa estrela em questão. Ok? Isso aqui é só para a gente aquecer um exemplozinho do uso, né, dessa expressão. Brilho agora, né? Brilho é diferente de luminosidade. Tá? Luminosidade é a quantidade de energia que a estrela emite. Então é uma propriedade intrínseca da estrela, ela pertence à própria estrela. Agora o brilho não. O brilho vai ser a quantidade de energia luminosa por unidade de tempo que algum observador consegue medir. Tá? Então isso está mais relacionado ao observador. Também está relacionado à estrela, mas também se relaciona ao observador. Então ele vai depender da luminosidade da estrela, obviamente, quanto mais luminosa for a estrela, maior vai ser o brilho dela também. Tá? Só que também vai depender da distância que esse observador está da estrela. Tá? E a unidade do brilho vai ser em watts por metro quadrado, vamos ver por que já já. Só para a gente dar um exemplo aqui, vamos supor que eu tenha aqui uma estrela, vamos pensar numa lâmpada, né? Uma lâmpada comum mesmo, vamos supor que essa lâmpada tenha aqui um valor lá no vidrinho dela, seja uma lâmpada de 100 watts, né? Só para a gente ter um valor para comparar. Vamos supor que eu esteja aqui, né, numa posição a uma certa distância dessa lâmpada, tá? Eu vou estar recebendo uma certa quantidade de energia luminosa vinda dessa lâmpada, ok? Essa quantidade luminosa que eu estou recebendo é o brilho que eu recebo, o brilho que eu meço. Um outro sujeito localizado em outro ponto, mas a uma mesma distância, né, dessa lâmpada, também vai estar recebendo o mesmo brilho, certo? Por que isso? Porque a luz que está saindo dessa lâmpada ela vai ser espalhada igualmente por todo o espaço. Tá? Então ela vai percorrer todo o espaço. E à medida que ela vai percorrendo, ela vai se espalhando. Tá? E quando a gente chega aqui, né, nessa região, a uma certa distância, tal, vamos supor, colocar 10 metros. Né? Se eu tiver a 10 metros dessa lâmpada e outro sujeito também estiver a 10 metros, né, a gente vai estar recebendo a mesma quantidade de luz. Tudo bem? Só que vai ser os mesmos 100 watts que a gente vai receber? Não, vão ser os 100 watts que a lâmpada está emitindo, só que distribuídos por todo esse espaço que ela levou para percorrer. Tá? Então, por cada um dos pontinhos dessa circunferência aqui, no caso, né? Cada um dos pontinhos vai estar recebendo uma fração desses 100 watts. Então é como se eu dividisse esses 100 watts por toda a circunferência que está no caso aqui, certo? Se eu for mais distante ainda, se eu tiver mais distante ainda, né, vamos supor que eu esteja aqui a uma distância agora de 20 metros. Né? 20 metros. Se eu tiver uma distância de 20 metros, eu também vou estar recebendo energia luminosa, só que a energia luminosa que veio dessa lâmpada, agora ela tem que ser distribuída por uma circunferência maior. Ela vai ser distribuída igualmente por uma circunferência maior. Então, eu vou receber um brilho menor se eu tiver mais distante. Faz sentido isso? É claro que aqui eu estou representando numa tela plana, então eu trato de circunferência. Mas quando eu falo de estrelas no espaço, isso vai ser, né, a luz dessa estrela vai ser espalhada por uma superfície esférica. Tá? Então, como que eu vou medir o brilho então? Então, uma formulinha bastante simples para a gente entender. Eu vou chamar de F o brilho, certo? O brilho da estrela. L é a luminosidade que nós já temos, luminosidade, calculada pela lei de Stefan Boltzmann. E esse termo aqui é justamente a área da superfície esférica. A área da superfície esférica sobre a qual essa luminosidade está sendo distribuída, tá? Então é a luminosidade dividido pela superfície da esfera. E a superfície de qual esfera? A esfera
relacionada à distância que eu tenho o meu observador. Tá? Então, todo mundo que tiver uma mesma distância dessa fonte de luz vai receber uma mesma quantidade de energia luminosa. Tá? Então, eu vou dividir a luminosidade, eu divido a quantidade de luz que a lâmpada ou a estrela emite pela área da superfície esférica que está relacionada à distância que eu estou dessa estrela ou, no caso, dessa lâmpada. Ficou claro isso, pessoal? Isso é bastante importante a gente entender. Tá? Então é por isso que o brilho ele é medido em watts por metro quadrado. Né? Aqui nós temos a luminosidade em watts, né? 4π é número, e esse Rzinho aqui eu estou colocando como sendo a distância do observador até a estrela. Como ele está elevado ao quadrado, então fica metros quadrados. Ok? Então, só um exemplo aqui para a gente ver. O brilho aparente de uma estrela igual ao Sol é de 2,4 vezes 10 a menos 10 watts por metro quadrado. Considerando o brilho aparente do Sol como sendo, né, de 1.360 watts por metro quadrado, determine a distância em unidades astronômicas em que se encontra a estrela em questão. Tá? Então a gente vai ter que trabalhar com essa fórmula do brilho. Ele está passando aqui para a gente o brilho aparente da estrela, o brilho aparente do Sol, e a gente quer a distância em unidades astronômicas. Né? Primeiro eu posso isolar, né, várias maneiras de resolver isso aqui, mas eu vou isolar esse R ao quadrado de um lado da equação, passo ele para lá multiplicando, passo o brilho para cá dividindo. E aí eu tiro a raiz quadrada de ambos os lados, então fica a distância que eu quero e a raiz desse termo aqui. Tá? Só que como que eu sei qual é a distância? Eu tenho que relacionar, distância não, as luminosidades em questão. Né? Eu tenho que relacionar com a luminosidade e o brilho do Sol que ele me forneceu. Né? Então, se eu fizer essa relação, então aqui eu tenho a distância da estrela em relação à distância que nós estamos do Sol, eu tenho a raiz disso daqui, essa expressão é essa daqui, eu estou dividindo, como eu dividi aqui pela distância do Sol, eu também vou dividir por essa expressão aqui relacionada com a luminosidade e o brilho solar também. E daí eu consigo cancelar esses termos, certo? Como eu estou falando que a estrela é igual ao Sol, né, eu também posso cortar as luminosidades dessa expressão. Por quê? Porque se a estrela é igual ao Sol e a luminosidade é uma propriedade relacionada à estrela, então a luminosidade dessa estrela é igual à luminosidade solar. Então eu posso simplesmente eliminar esses termos da minha equação. Daí eu fico com isso daqui, né? Passo, né, a distância do Sol para lá e eu tenho a minha expressão final que eu posso colocar valores agora. Né? Eu sei que em unidades astronômicas a distância da Terra ao Sol é igual a uma unidade astronômica, então eu substituo. Né? Aqui está a distância, raiz quadrada, aqui o valor do brilho do Sol, aqui o valor do brilho dessa estrela que ele deu. Agora é só fazer a conta, né? Coloca lá na maquininha, né? 1.360 dividido por isso daqui dá esse valor, tiro a raiz disso daqui e eu chego a um valor de distância igual a 2,38 vezes 10 a 6 unidades astronômicas, 2,38 milhões de unidades astronômicas. Então essa estrela está 2,38 milhões de vezes mais distantes da gente do que o Sol, ok? Então vamos lá, como é que a gente relaciona isso daqui com as escalas de magnitude aparentes, as escalas atuais, né, a convenção atual? A gente precisa definir de alguma maneira, né? Então, primeira coisa, que vai continuar sendo uma escala invertida, certo? E a gente vai usar uma razão logarítmica constante entre as diferenças de magnitude. O que isso significa? Que eu vou definir que uma diferença de 5 magnitudes entre duas estrelas vai implicar numa razão entre 100 entre os brilhos, uma razão de 100 entre os brilhos. Como funciona? Vamos lá. Eu tenho aqui, vamos supor, uma estrela de magnitude 1, tá? Aqui uma estrela de magnitude 6. Eu sei que magnitude 6, magnitude 1, a diferença entre elas é de 5 magnitudes, tá? Então M6 menos M1 é igual a 5. E por definição, então, eu sei que o brilho dessa estrela de magnitude 1 é igual a 100 vezes maior do que o brilho da estrela de magnitude 6.
Por que a magnitude 1 é maior? Porque a escala é invertida. Então, o brilho é 100 vezes maior do que uma estrela de magnitude 6. Certo? Então, está aqui resumido. Como que a gente combina essas duas expressões para obter uma única fórmula, né? É bem fácil, vamos lá. Aqui, ó, então eu tenho as duas formulinhas, eu vou expandir, né? Se eu dividir ambos os lados dessa equação por 5, eu vou ter que M6 menos M1 dividido por 5 é igual a 1, correto? E eu também posso expandir isso daqui simplesmente assumindo que esse 100 é a mesma coisa que 100 elevado a 1. Aí como é que eu combino? Simplesmente troco, né? Faço um intercâmbio aqui entre esses números e coloco esse expoente em cima do 100. Veja se você entendeu esse passo, né? Isso daqui é a mesma coisa que 1, então essa expressão funciona, né? Vamos ver se funciona mesmo? M6 menos M1, quanto que dá? 5. 5 dividido por 5 dá 1. 100 elevado a 1 dá 100. Então, né, F1 é igual a 100 vezes F6, certo? Então, tá batendo. Se a gente quiser generalizar essa expressão, né, eu posso simplesmente, né, assumir que em vez de 1 e 6 eu tenho valores genéricos de magnitudes. Então eu tenho uma estrela com brilho A em relação a uma estrela com brilho B, né, eu tenho essa expressão 100 vezes a magnitude de B elevado, né, a magnitude de B menos a magnitude de A dividido por 5. Então essa daqui é a nossa fórmula geral que vai relacionar magnitudes aparentes e o brilho das estrelas, ok? Então, só um exemplo aqui. Qual que é a razão entre o brilho de Sírius, né, a estrela alfa do Cão Maior, de magnitude menos 1,45? Repare aqui que eu já estou usando, eu não estou mais usando aquela escala única do Hipparcos, né, que ele dividiu em 1, 2, 3, 4, 5, 6 só. Né? Aqui eu expando essa escala, eu posso ter números quebrados, números negativos, desde que eu mantenha a filosofia. Quanto menor o número, mais brilhante vai ser a estrela. Certo? Então, Sírius, magnitude menos 1,45 e Antares, né, a alfa do Escorpião, com magnitude 1,05. Qual que é a razão entre os brilhos? Vamos usar essa fórmula, né? Então, substituo aqui, vamos supor que a minha estrela A seja Sírius, minha estrela B seja Antares, então brilho de Sírius dividido pelo brilho de Antares é igual a 100 elevado a magnitude de Antares menos magnitude de Sírius dividido por 5. Tá? Então, só substituir os números aqui. Tá? Chego, faço as minhas contas, eu vejo que a razão entre os brilhos é simplesmente 100 elevado a meio. Né? Cuidado aqui com esse sinal, tá? Muitas vezes é o sinal que faz a gente errar na prova, então tem que tomar cuidado. Reparem que a magnitude de Sírius ela é negativa, então eu tenho que colocar um valor negativo aqui e subtrair, né? Só que subtrair de um número negativo, menos com menos, mais eu vou somar, na verdade, esses dois números absolutos aqui. Então eu tenho 2,5 dividido por 5 dá meio. 100 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 100 igual a 10. Né? Então eu digo que o brilho de Sírius ele é igual a 10 vezes maior, ele é 10 vezes maior do que o brilho de Antares, ok? Bom, essa fórmula que a gente tem aqui, ela é muito útil quando a gente tem as magnitudes e a gente quer calcular alguma coisa relacionada aos brilhos, tá? Mas normalmente não é assim. Normalmente os equipamentos astronômicos que a gente tem, eles possibilitam a gente a medir os brilhos primeiro. Então a gente já tem os brilhos. E se a gente quiser as magnitudes em função dos brilhos? Aí a gente tem que inverter essa fórmula, né? E a gente vai obter uma formulinha invertendo essa daqui. O que significa inverter? Significa isolar esse termo que eu quero de um lado e o restante do outro, tá? E eu vou fazer isso com essa fórmula utilizando uma ferramenta matemática chamada de logaritmo, né? Logaritmo, por definição, é o expoente, é um expoente, quando a gente quer o expoente, a que se deve ser elevado um número, que eu vou chamar de número base, para se obter um outro número, né? Só para dar uma recordada aqui, logaritmo é um assunto de ensino médio, tá? Mas só para a gente dar uma recordada, vamos supor que eu tenha essa igualdade aqui. 3 elevado ao quadrado é igual a 9, certo? 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 3, 9. Então eu posso dizer que o número 2, esse número 2 aqui, ele é o expoente
que eu tenho que elevar o número 3 para o resultado ser igual a 9. Então eu digo que o 2 é o logaritmo do número 9 na base 3, certo? Então eu elevo o 3 ao quadrado para obter o número 9. Isso aqui é o logaritmo. Um outro exemplo, 10 ao cubo é igual a 1000, certo? Então eu digo que 3 é o expoente que eu devo elevar o número 10 para obter o número 1000, certo? Então eu digo que 3 é o logaritmo de 1000 na base 10. Aqui, quando o logaritmo for na base 10, eu não preciso colocar a base dele aqui, tá? É convenção matemática. Um outro exemplozinho, 2 elevado a x, um número qualquer, é igual a 32. Então, x o que é? X é o expoente, x é o logaritmo de 32 na base 2. Tudo bem? Nesse caso aqui. Existem 3 propriedades dos logaritmos que a gente vai ter que usar para calcular essas coisas, né? Então aqui a gente tem, primeira propriedade, o logaritmo de um produto, né? O logaritmo de um número vezes o outro é a mesma coisa que a soma de cada um dos logaritmos desses números, propriedade. Não vou demonstrar, isso fica aí para o professor de matemática de vocês. O logaritmo de uma divisão é a mesma ideia, né? A subtração é a diferença entre os logaritmos, né? Reparem que o logaritmo positivo é o que está aqui no numerador, o logaritmo negativo, que está sendo subtraído, vai ser o que está no denominador, certo? E a terceira propriedade, bastante interessante também, é o logaritmo de uma potência, né? Então, se eu tenho uma potência dentro de um logaritmo, eu posso simplesmente extrair, né, o expoente dessa potência, multiplicando, né, fazendo um produto aqui com o logaritmo em questão. Então, o logaritmo é uma ferramenta bastante interessante, ele transforma, né, um produto numa soma, transforma uma divisão numa subtração e transforma uma potência num produto, né? Facilita bastante aí alguns cálculos para a gente, certo? Como eu falei, não vou demonstrar, essa é só uma revisão do assunto de logaritmo. Mas a gente vai usar essas propriedades para inverter essas fórmulas. Então, a gente tem essa fórmula aqui, né? A fórmula inicial, a fórmula geral das magnitudes. Se eu quero inverter isso daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é jogar logaritmo nos dois lados da equação, tá? Então, eu tiro o logaritmo disso, tiro o logaritmo disso tudo, né? Mantenho a igualdade, faço a mesma operação dos dois lados, mantenho a igualdade, tá? Então, eu tenho aqui que o logaritmo dessa razão é igual ao logaritmo desta potência. Opa! Potência, posso tirar fora o expoente utilizando aquela propriedade 3, né? Então eu fico com isso daqui, né? Que o log de A, mantenho isso aqui, é igual, tirei o expoente, tirei tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é expoente de 100, tirei tudo para fora, virei em produto. Então, tenho isso daqui vezes o logaritmo de 100. Pela própria definição, qual é o logaritmo de 100 na base 10? É o número 2, né? Por quê? Se eu elevo, aqui seria como se fosse 10, né? Se eu elevo 10 ao quadrado, eu obtenho o número 100. Então, o logaritmo de 100 na base 10 é o número 2. Então, eu fico com essa expressão. Aí, como eu quero isolar esse termo aqui, eu passo todo o restante para o outro lado, né? Passo 5 multiplicando, passo 2 dividindo, fica essa diferença igual a esse termo, né? E, só simplificando aqui, 5 dividido por 2, 2,5 vezes log disso daqui, tá? Só para, né, uma convençãozinha aqui para a gente manter a ordem das coisas, repare que aqui eu tenho o B primeiro, depois o A. Só para eu manter o B primeiro e depois o A, vou aplicar aquela segunda regrinha, né, dos logaritmos, né, a segunda propriedade, para transformar. Se eu inverto aqui numerador e denominador dentro de um logaritmo, mesma coisa que eu trocar o sinal dele. Então essa daqui vai ser a nossa expressão final, né? É a mesma fórmula que essa daqui, só que invertida em função dos brilhos, tá? Então aqui eu tenho a minha expressão final. Aqui eu tinha magnitude, queria achar o brilho. Aqui com essa expressão eu tenho o brilho, quero achar a magnitude, ok? Vamos ver um exemplo. Determine a magnitude aparente de uma estrela com brilho igual a metade do brilho da estrela Vega, né? A estrela alfa da constelação da Lira, que possui magnitude 0. Né? E aqui eu estou fornecendo um dado, logaritmo de meio é igual a menos 0,3. Vamos usar isso aqui, não é exato igual a isso, mas um arredondamento aí. Então vamos lá.
A gente tem magnitude da estrela que eu quero menos magnitude da estrela Vega igual a menos 2,5 log da razão entre os brilhos, ok? Eu sei que a razão entre os brilhos é simples. O brilho da estrela que eu quero é metade do brilho da estrela Vega. Então tá aqui, metade do brilho de Vega. E aí eu já posso, eliminar isso aqui, né? Então fica, e eu elimino isso daqui também, porque eu já estou informando que a magnitude de Vega é igual a zero. Então isso aqui também vai embora. Então a magnitude da estrela que eu quero é menos 2,5 vezes o log de meio. E o log de meio eu já tenho aqui, né? Menos 3. Se eu não tivesse, eu teria que usar uma calculadora. Ninguém vai pedir para você decorar logaritmo, né, de cabeça. Menos com menos mais, então a magnitude que eu quero é simplesmente 2,5 vezes 0,3 dá 0,75. Né? Reparem que, de acordo com a nossa definição de magnitude, a magnitude dessa estrela é maior do que a magnitude de Vega. Né? A magnitude de Vega é 0, a magnitude dessa estrela é 0,75. Então, qual das duas é mais brilhante? Né? A mais brilhante vai ser Vega. Por quê? Porque tem um valor de magnitude menor. A escala de magnitude ela é invertida em relação ao brilho. Tá? Então, tem que prestar atenção nisso. E com relação à magnitude absoluta, da mesma maneira que eu relaciono magnitude aparente com o brilho, eu tenho a magnitude absoluta que está relacionada à luminosidade. Então eu vou definir a magnitude absoluta de uma estrela como sendo a magnitude aparente que essa estrela teria se estivesse localizada a uma distância de 10 parsecs. Tá? Parsecs é uma unidade astronômica de distância, vamos deixar para outra aula, mas é uma unidade de distância. E por que eu faço isso? Por que eu defino magnitude absoluta como se ela tivesse a uma distância definida? Porque aí eu vou simplesmente tirar da equação o fator distância, né? Como se eu quisesse medir ou fazer uma escala apenas com a quantidade de energia que essa estrela emite, sem envolver distância no meio. Então eu defino, né, a distância dessa estrela como sendo 10 parsecs e acabou, calculo a partir daí. Então ela vai estar relacionada à luminosidade da estrela. Certo? Vamos lá, para a gente estabelecer uma expressão para a magnitude absoluta, a gente tem que usar, né, essas duas. Para a gente usar essa expressão, para a gente ter uma expressão de magnitude absoluta, vai precisar usar essas duas expressões aqui. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa é a gente saber que nós não vamos mais comparar duas estrelas diferentes agora. A gente vai comparar magnitude aparente e magnitude absoluta da mesma estrela. Certo? Então, eu tenho aqui magnitude aparente e magnitude absoluta. A magnitude aparente está relacionada ao brilho, certo? Enquanto que a magnitude absoluta está relacionada ao brilho que ela teria a uma distância de 10 parsecs. Isso que eu tenho que prestar atenção, certo? E eu sei que o brilho, pela aquela formulinha primeira lá, é a luminosidade dividido por 4π, distância ao quadrado. Então, vou substituir essas coisas, né? Mantenho o mesmo termo aqui e dentro do logaritmo eu tenho o brilho da estrela, o brilho real da estrela, que é a luminosidade dela, dividido por 4π, a distância dela ao quadrado, dividido pelo brilho que ela teria a 10 parsecs. Então é a própria luminosidade da estrela. Reparem que é a mesma estrela e luminosidade não depende da distância. Então, luminosidade, 4π é 4π, e aqui a distância agora é 10 parsecs, 10 ao quadrado. Então eu tenho esse termo. Isso daqui eu corto, isso eu corto com isso, né? Tudo isso eu corto, me sobra essas coisas aqui, certo? Então, magnitude aparente menos absoluta, menos 2,5 vezes o logaritmo de 100 dividido pela distância da estrela ao quadrado, certo? Vamos colocar aqui de novo, só para expandir. Vamos agora aplicar as propriedades do logaritmo. Então, aqui eu tenho uma divisão, né, uma fração dentro do logaritmo, então fica o log disso menos o log disso. Está aqui, certo? Tudo isso daqui multiplicado pelo termo que está aqui fora. Log de 100 eu sei que é 2, né? E eu posso usar a terceira propriedade aqui para tirar esse expoente do logaritmo, fica 2 vezes o log da distância.
Aí eu vou aplicar a propriedade distributiva, né, desse 2,5 em relação a esses dois termos aqui. Fico com essa expressão. Menos 2,5 vezes 2 dá 5. Menos 2,5 vezes menos 2 log de R dá mais 5 log de R. Então eu tenho essa expressão aqui. Só rearranjando os termos para deixar o positivo antes e o negativo depois, eu chego nessa última expressão, que é a fórmula para o nosso módulo de distância. Tá? Então essa é a fórmula que a gente vai usar para comparar magnitudes aparentes e absolutas em função da distância que essa estrela efetivamente está. Certo? Então, aqui como um exemplo desse cálculo, vamos determinar a magnitude absoluta do Sol, dado que a magnitude visual dele, a magnitude aparente dele, seja menos 26,7. Olha que númerozão negativo, ele é bem brilhante, é o objeto mais brilhante do céu. Então vamos lá, adote um parsec igual a isso aqui, né, esse tanto de quilômetros, uma unidade astronômica esse tanto de quilômetros, e o logaritmo desse número igual a isso aqui, certo? Então, vamos lá. Usando essa expressão que a gente obteve, primeira coisa que eu quero é calcular a distância que o Sol está em parsecs. Eu tenho que usar parsecs para obter uma escala de magnitude correta, de acordo com a definição. Então, vou transformar em parsecs. Eu sei que a distância da gente até o Sol é uma unidade astronômica, que é igual, vou colocar aqui pelo que o dado está informando, mais ou menos 150 milhões de quilômetros. Preciso transformar isso daqui em parsecs, então eu multiplico pelo fator de conversão que ele me deu. Né? Um parsecs é igual a 3,086 vezes 10 a 13 quilômetros. Né? Corto quilômetro com quilômetro, né? E eu obtenho o resultado em parsecs, se eu fizer a conta na maquininha. Dá 4,861 vezes 10 a menos 6 parsecs, e é isso daqui que eu tenho que colocar aqui no valor, né, que está nesta fórmula. Então, aqui eu substituo pela magnitude aparente que eu já tenho, que ele me deu, menos 26,7, menos a magnitude que eu quero, é igual a 5 log da distância, que está aqui, menos 5. Aplico as propriedades também. Aqui eu tenho um produto dentro do log, então eu vou somar os logaritmos em questão, certo? Aqui eu vou tirar o expoente para fora também. Repara que aqui o expoente é menos 6, então eu vou colocar menos 6 na frente do log. Tá? E eu sei que log de 4,861 ele já me forneceu, onde está? Está aqui, então fica 0,687, certo? Então aqui é o log disso, e aqui eu apliquei aquela terceira propriedade de logaritmo. Tudo isso multiplicado pelo 5 que estava aqui fora. Tá? E menos 5, que é o restante da fórmula. Deu para acompanhar? Log de 10, corto. Por que corto? Igual a 1. Né? Qual que é o expoente que eu devo elevar? Aqui eu devo elevar 10 para obter 10. 1. 10 elevado a 1 é 10. Então, 1 sai fora, fica 6. E daí eu aplico a propriedade distributiva aqui. 5 vezes esse número dá isso aqui. 5 vezes menos 6 dá menos 30. E ainda eu tenho uns 5 sendo subtraído. Agora é só rearranjar os termos, né? Faço as contas. E o resultado que eu tenho para a magnitude absoluta do Sol é esse valor aqui, 4,865. Certo? Então, se o Sol estivesse a uma distância de 10 parsecs da gente, né, ele teria uma magnitude aparente de 4,865. Por que ele tem uma magnitude bem menor? Por que ele tem um brilho bem maior? Porque ele está bem mais próximo da gente do que 10 parsecs. Faz sentido? Um outro exemplo aqui, só para a gente comparar, esse aqui é bem interessante. Compare as magnitudes aparentes e absolutas do Sol, né? São essas daqui, e as magnitudes de Antares, né? Magnitude aparente e magnitude absoluta, interpretada em relação ao brilho e à luminosidade. O que eu quero aqui, pessoal? Seguinte, eu tenho magnitude do Sol é bem menor do que a magnitude aparente de Antares. Certo? Então o Sol ele é muito mais brilhante, né, do que Antares, obviamente. Certo? Agora, se eu comparar as magnitudes absolutas, eu vejo aqui a magnitude do Sol, a magnitude absoluta do Sol, é maior do que a magnitude absoluta de Antares. Né? É um número maior. Então, se ele é um número maior, o que eu posso dizer da luminosidade? Luminosidade do Sol ela é bem menor do que a luminosidade de Antares.
né? Antares é uma estrela mais luminosa, ela emite uma quantidade de energia maior do que o Sol, só que pelo fato dela estar muito longe, o brilho que a gente recebe da Antares é menor do que o brilho que a gente recebe do Sol. Deu para entender essa noção? Então tem que prestar bastante atenção a esses valores e lembrar que a escala ela é invertida. Bom, da mesma maneira que a gente fez para as fórmulas de magnitude visual aparente, a gente também pode inverter o módulo de distância para obter a distância em função das magnitudes, né? Então essa fórmula aqui, a gente tem a distância, que é a diferença das magnitudes. E se eu quiser a distância agora? Se eu tenho a magnitude e quero a distância? É só eu inverter e eu aplico também as mesmas propriedades. Primeiro eu passo esse 5 que está subtraindo para o outro lado, passo somando e depois eu vou dividir tudo por 5, né? Fico com essa expressão, que o logaritmo da distância é igual a esse termo aqui. E pela própria definição de logaritmo, se isso daqui é o logaritmo na base 10 do número r, significa que 10 elevado a isso daqui é o próprio r. Então a distância que eu quero encontrar é 10 elevado a esse termo grandão aqui, certo? Então nesse caso a gente tem a diferença das magnitudes, quer calcular a distância em parsecs, certo? Como exemplo, determine a distância em parsecs da estrela Antares, dadas as magnitudes que ela tem aí. É só a gente aplicar a fórmula, né? Então vamos calcular o expoente primeiro. Então, magnitude aparente menos absoluta mais 5, tudo isso dividido por 5 vai dar isso aqui, né? Se eu colocar aqui, toma cuidado de novo com os sinais negativos, né, das magnitudes, mas tomando essa precaução, agora é só fazer as contas. Esse vai dar um valor aproximadamente não, vai dar um valor igual a 2,23. E daí eu aplico nessa fórmula, 10 elevado a 2,23, ponho lá na maquininha, vai me dar um valor de 169,82 parsecs. É um número aproximado, estamos aqui com duas casas duas casas decimais aqui na frente. Certo, pessoal? Então é isso daqui. Então essas foram as fórmulas as expressões, as fórmulas que a gente normalmente utiliza no cálculo, né, das magnitudes e a relação entre elas. Então tem várias maneiras. Cada formulinha vai ter uma utilidade dependendo dos dados que você tem, dependendo daquilo que você quer, certo? Lembrar que as escalas de magnitude são invertidas e tomar cuidado com os números, os algarismos negativos. De resto, é isso, certo? Espero que tenha sido útil e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.